Nutrifértil, WhatsApp 985695567. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 988948774. Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 8798-7452. Hoje nós vamos mostrar especificamente o que você está fazendo aqui no seu ateliê, na sua oficina, né? O que você tem de artesanato? O artesanato é 8534-4682. Repetindo, 8534-4682. Regis Oliveira. Você está ouvindo o programa Central de Notícias. Comunicando, Regis Oliveira. Olá, gente, vamos ao noticiário desta terça-feira, 2 de agosto de 2022. As principais notícias do dia. Aqui na Aquiraz Rádio a Cabo, a rádio do centro de Aquiraz. Nossos alto-falantes estão distribuídos em pontos estratégicos do centro da cidade, que foi a primeira capital do Ceará. E também para o canal Viver em Aquiraz. A partir de hoje, nosso áudio também está no canal Viver em Aquiraz. E olha aí, gente, vamos às manchetes. 29 acusados de integrar facções criminosas no Ceará são soltos por falta de denúncia do Ministério Público cearense. Apoio do PSDB ao PDT consolida a reaproximação de Tasso e Ciro e fortalece chapa de Roberto Cláudio. Governadora do Ceará, Isolda Sela, envia à Assembleia projeto de lei para reduzir para 15% ICMS sobre o etanol. Homem que matou o próprio irmão e foi ao velório para confirmar crime disse faria outras 10 vezes. Secretário de Saúde do Ceará, Marcos Gadelha, pede demissão. Fortaleza diminui distância para sair do Z4, mas tem sequência difícil na Série A. Al-Zawahiri, chefe da Al-Qaeda, é morto pelos Estados Unidos, confirmado. Presidente Biden já confirmou a morte de Al-Zawahiri, chefe da Al-Qaeda, sucessor de Osama Bin Laden. Partido Solidariedade retira o apoio a Capitão Wagner para se juntar ao palanque do PT no Ceará. Entre Sul-Americana e Série A, o Ceará Sporting Clube tem 6 jogos marcados para este mês de agosto. E o Fortaleza não está muito atrás não. De Copa do Brasil à Série A, Fortaleza vai disputar 5 partidas este mês de agosto. Personal trainer é morto a tiros em via pública na Praia do Futuro, em Fortaleza. Dr. Cabeto recusa convite para ser candidato ao Senado e enfrentar Camilo Santana. Os detalhes destas e outras notícias agora aqui no Central de Notícias da Aquiraz Rádio a Cabo e também do canal Viver em Aquiraz. E vamos começar com essa aqui. O ex-secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, decidiu não concorrer a senador. Filiado ao PSDB, ele havia sido convidado pelo candidato do PDT a governador do Ceará, Roberto Cláudio, para compor a chapa. Quem não gostaria de exercer uma disputa ao cargo do Senado Federal e ter a chance de representar o seu estado? Foi assim que recebi o honroso convite. Refleti intensamente nos últimos dias sobre o que representaria a minha participação. Creio que o convite é também um reconhecimento à nossa equipe quando estive à frente da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, disse Dr. Carlos Alberto. Ele acrescentou ainda sobre o motivo para não concorrer. Dr. Cabeto disse: o exercício da medicina, o compromisso moral e ético que assumo com meus pacientes e alunos me impede de aceitar essa proposta. É grande e intenso o desejo de ajudar nessa transição difícil em que vivemos, mas para fazê-lo, preciso ser fiel aos meus princípios. Estarei sempre disponível para contribuir com a saúde pública do nosso Ceará. Caso disputasse, Dr. Cabeto enfrentaria o ex-governador Camilo Santana do PT, ao lado de quem apareceu ao longo dos momentos mais graves da pandemia para anunciar medidas sanitárias, ele como secretário de Saúde do Estado do Ceará. 29 acusados de integrar facções criminosas no Ceará são soltos por falta de denúncia do Ministério Público. A Justiça Estadual decidiu soltar 29 acusados de integrar 2 facções criminosas e de tráfico de drogas em Crateús, a cerca de 350 quilômetros de Fortaleza, no interior do estado do Ceará, que haviam sido presos em uma operação da Polícia Civil do Ceará, deflagrada em maio deste ano. Na decisão proferida no último dia 26 de julho, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas justificou, para relaxar as prisões, que os suspeitos estão custodiados há mais de 2 meses e até o presente momento nenhuma denúncia foi oferecida. Esse é o segundo caso recente de soltura coletiva de acusados de integrar facção criminosa na Justiça Estadual do Ceará.
138 suspeitos deverão ter prisão relaxada, beneficiados com a decisão judicial de extinguir um processo com 219 denunciados. O motivo foi a decisão do Poder Judiciário de considerar ilegal uma busca realizada pela Polícia Civil na casa de um dos suspeitos e a varredura no aparelho celular dele. Isolda envia à Assembleia projeto de lei para reduzir para 15% o ICMS sobre etanol. A governadora Isolda Sela enviou para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nesta segunda-feira, projeto de lei para reduzir de 18% para 15% o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS sobre o etanol combustível. O texto deve ser analisado e aprovado pelos deputados estaduais antes de ser sancionado. Recentemente, no dia 12 de julho, a governadora cearense sancionou lei aprovada pela Assembleia que reduziu para 18% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia, transportes coletivos e comunicações. Segundo a entrevista concedida pela secretária estadual da Fazenda, Fernanda Pacopaíba, só essa redução deve fazer com que cerca de 1,5 bilhão de reais deixem de entrar nos cofres do estado do Ceará neste semestre. E olha aí, gente, apoio do PSDB ao PDT consolida a reaproximação de Tasso e Ciro e fortalece chapa de Roberto Cláudio ao governo do estado. O anúncio de que PSDB irá apoiar a candidatura de Roberto Cláudio do PDT ao governo do Ceará, um dos importantes movimentos partidários da reta final das convenções, consolida a reaproximação política entre Tasso Gereissati, senador, e o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. A chegada dos tucanos fortalece o palanque do PDT, que até agora tinha confirmado apenas PSD e PSB para a disputa eleitoral. O Cidadania, que forma a federação com o PSDB, nacionalmente também apoia o candidato do PDT. A nota de confirmação da posição tucana foi emitida não pelo presidente estadual da sigla, Chiquinho Feitosa, mas pelo próprio senador Tasso, líder maior do partido no Ceará. Os movimentos de Chiquinho Feitosa em direção ao PT tinham apoio internamente, inclusive entre alguns pré-candidatos a deputado da legenda. Entretanto, desagradavam a ala mais tradicional do partido, que tem figuras como o ex-presidente Luiz Pontes. A articulação com os petistas gerou ainda mais insatisfação no ninho tucano entre os pré-candidatos a deputado federal por conta da saída do próprio Chiquinho da disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, o que enfraquecia a chapa. O fato é que a confirmação de apoio à chapa do PDT é uma sinalização de que, embora haja um presidente em exercício, a liderança do PSDB é realmente de Tasso Gereissati. O movimento do PSDB carrega também uma simbologia histórica para duas lideranças consolidadas no Ceará, Tasso Gereissati e Ciro Gomes. Ao encerrar mais 8 anos de mandato no Senado, o senador Tasso se despede da vida pública ao lado do pedetista Ciro, de quem foi parceiro desde seu primeiro governo no fim da década de 80. Neste período, os dois, Tasso e Ciro, passaram aí por uns 10 anos mais ou menos rompidos politicamente, entre 2010 e 2020, mas retomaram a parceria nas urnas na eleição de José Sarto à Prefeitura de Fortaleza. Ao anunciar agora novo apoio, Tasso consolida a reaproximação com Ciro Gomes, mesmo em um cenário em que havia se posicionado a favor da manutenção da aliança entre os partidos. Recentemente, Ciro Gomes declarou que esta pode ser sua última eleição. Ele disse, porque se eu não ganho agora, vou botar a viola no saco. Daquele jeito, direto dele, Ciro Gomes. Embora não seja propriamente uma novidade os anúncios de aposentadoria de Ciro, a confirmação da saída dos dois constitui o fim de uma era na política do Ceará. É o Central de Notícias da Aquiraz Rádio a Cabo e também do canal Viver em Aquiraz do YouTube. Você pode acessar nosso canal no YouTube Viver em Aquiraz e acessar o nosso noticiário todo dia, de meio-dia de 11 horas até meio-dia. Estados Unidos dizem que mataram Ayman al-Zawahiri, chefe da Al-Qaeda no Afeganistão. A Agência Central de Inteligência, CIA, foi a responsável pelo ataque que no sábado matou o sucessor de Osama Bin Laden como líder da rede terrorista. Joe Biden, presidente americano, confirmou a informação e disse que justiça foi feita. Corpo de João Paulo Diniz é velado e enterrado em São Paulo. O corpo de João Paulo Diniz, empresário, filho de Abílio Diniz, foi velado e sepultado na tarde de ontem, segunda-feira, 1º, em São Paulo. O velório aconteceu na Funeral Home, na região da Avenida Paulista, no centro da capital. O
corpo foi enterrado às 5 da tarde. Cerimônias foram restritas a amigos e familiares. O empresário de 58 anos morreu domingo, dia 31, em Paraty, Rio de Janeiro. Filho de Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar, João Paulo sofreu um infarto. Ele deixa mulher e 4 filhos. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em instantes em nome de Freitas Supermercado. Hoje, terça, dia de frutas e verduras com preço muito menor no Freitas Supermercados em Aquiraz e Cascavel. Eu volto já. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 988948774. Nutrifértil, WhatsApp 985695567. Regis Oliveira. Você está ouvindo o programa Central de Notícias. Comunicando Regis Oliveira. Estamos de volta com o Central de Notícias aqui na Aquiraz Rádio a Cabo e também no canal Viver em Aquiraz no YouTube. Todo dia de 11 ao meio-dia, nosso noticiário está no ar. Olha aí, gente, noticiário da área policial. Homem que matou o próprio irmão e foi ao velório para confirmar crime disse faria outras 10 vezes. A relação problemática entre 2 irmãos resultou em uma tragédia no interior do Ceará. Samuel Francelino da Silva, preso em flagrante por homicídio e vilipêndio de cadáver, confessou à polícia ter assassinado o próprio irmão e em depoimento deu detalhes do crime. Já detido na cidade do Cedro, Samuel teria dito aos policiais que não gostava do irmão, Francisco Elieudo da Silva, e que faria outras 10 vezes se precisasse, se referindo ao ataque homicida. O suspeito detalhou que golpeou a vítima com uma ripa de madeira. Depois, quando Elieudo já estava desmaiado, Samuel pegou um punhal e um facão para desferir mais golpes. De vez em quando ia no corpo e ainda dava mais uma paulada, mesmo ele já morto, confessou o preso que matou o próprio irmão. O crime cometido na última semana foi presenciado pela mãe da vítima ou das vítimas, aliás, da vítima e agressor, né? A mulher de identidade preservada estava na casa vizinha quando ouviu a gritaria e foi ver o que acontecia entre os filhos. Ainda de acordo com a versão do suspeito, as divergências aconteciam há anos e ele já tinha tentado acertar a vítima com um machado. Ele disse: ele sempre foi nojento, bebia e ficava muito agressivo. No dia do homicídio, Francisco Elieudo estava em uma rede ouvindo música. O som incomodou Samuel, que pediu para o irmão baixar o volume, e aí começou a discussão e deu no que deu. Quando a vítima se levantou da rede para mudar a música, o suspeito teria se aproveitado para se armar e desferir os golpes que levaram o irmão à perda da vida. Policiais teriam questionado se Samuel ingeriu bebida alcoólica para ter coragem de cometer esse bárbaro crime. O suspeito disse que não precisaria beber para fazer isso, porque tinha muita raiva do irmão há muito tempo. Na última sexta, 29, Samuel Francelino passou por audiência de custódia. Justiça homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, a fim de garantir a ordem pública por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal conforme a decisão da Justiça. Aí aquelas rixas antigas, né, entre irmãos muitas vezes acabam, infelizmente, com esse triste desfecho, né? Olha, a polícia cumpriu mandados contra esquema de fraudes a licitações na Prefeitura de Chorozinho, no Ceará. Equipes da Delegacia de Combate à Corrupção DECOR iniciaram uma operação na sede da Prefeitura de Chorozinho na manhã desta terça-feira, 2 de agosto. Na ação, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão, além de ordens de afastamento de servidores públicos de Chorozinho. Os envolvidos são suspeitos de atuação em esquema criminoso de fraude a licitações e contratos. A operação aponta prejuízo milionário aos cofres públicos. Ao todo, mais de 40 viaturas policiais estão em operação no município de Chorozinho e em regiões vizinhas. Agentes de segurança cumprem mandados de prisão e de condução de investigados para a colocação de tornozeleiras eletrônicas. Com o cumprimento dos mandados, a polícia pretende desarticular um esquema criminoso de fraude à licitação e lavagem de dinheiro em vários municípios cearenses. E o personal trainer foi morto na Praia do Futuro.
Personal trainer foi morto a tiros na Praia do Futuro, em Fortaleza, neste domingo 31, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Identificado como Felipe Lucena, o homem vítima do crime tinha 33 anos e já possuía antecedentes por tráfico de drogas. Segundo detalhes divulgados em nota pelo órgão, ele foi lesionado em uma via pública e morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado foram acionados para a ocorrência e agora o caso segue sob investigação do DHPP. Nas redes sociais, Felipe compartilhava a rotina de treinos e aulas. Nos comentários das publicações, amigos e pessoas mais próximas deixaram mensagens de pêsames pela morte do personal. E câmeras de segurança flagraram o homem que matou esse personal na Praia do Futuro. Ele usava camisa branca e chegou a ser baleado por um suposto de segurança de uma barraca de praia, mas conseguiu se evadir. A vítima registrou um pouco do seu dia a dia e da sua localização na Praia do Futuro por meio da rede social Instagram. Felipe estava com uma cachorrinha na praia e se divertia. No entanto, foi surpreendido quando saiu da barraca de praia. Ele foi abordado dentro do próprio carro, um EcoSport, por criminosos que efetuaram vários disparos. É possível nas imagens ver uma mulher que tentava realizar os primeiros socorros na vítima, que não resistiu aos ferimentos. O SAMU esteve no local. O rapaz foi morto com tiros de pistola 9mm. Felipe era natural de Brasília e responde na justiça ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Há imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o criminoso atinge o rapaz. O mesmo criminoso que usa blusa branca teria sido lesionado a bala por um suposto segurança de barraca de praia. O profissional de segurança teria flagrado o momento dos tiros e conseguiu ainda atingir o assassino. O criminoso foi resgatado por pessoas que estavam em um carro de apoio e fugiram do local. O corpo de Felipe foi velado e sepultado no cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio. No momento do crime, a cachorrinha dele estava dentro do veículo, mas não foi atingida. Ela ficou no banco de passageiro durante todo o atendimento de primeiros socorros ao seu dono, o Felipe. É a violência, que continua a assustar, em todas as capitais e em todas as cidades brasileiras praticamente. E olha aí, gente, morreu o presidente de torcida organizada pisoteado por cavalo em Curitiba. O presidente da torcida Fúria Independente do Paraná Clube, Mauro Machado Urbim, faleceu na noite de ontem, segunda-feira, 1º de agosto, após ser pisoteado por um cavalo da Polícia Militar em Curitiba. Segundo o portal G1, a informação foi confirmada pelos torcedores da torcida organizada. Mauro estava internado em estado gravíssimo na unidade de terapia intensiva do Hospital Trabalhador desde o sábado, dia 30. Informações da PM dão conta de que ele teria sido pisoteado durante uma tentativa de invasão da Fúria Independente ao espaço reservado para os visitantes. Durante o momento que ocorreu no intervalo do jogo entre Paraná Clube e FC Cascavel pela Série D do Campeonato Brasileiro, uma intervenção do Regimento de Polícia Militar montada teria sido requisitada. A polícia então teria feito formação de linha para impedir a passagem dos jogadores, mas não obteve sucesso. Objetivando manter a ordem e principalmente preservar a integridade dos torcedores do Cascavel, as equipes progrediram na tentativa de persuasão ao recuo, os quais retornaram ao interior do estádio, informou a PM em nota. Em meio à ação, 2 torcedores ficaram caídos, enquanto um deles permaneceu desacordado. O corpo de bombeiros foi acionado e os primeiros socorros foram prestados. Entretanto, segundo a torcida Fúria Independente, não houve tumulto no local que justificasse a ação da PM. Sem qualquer necessidade, de forma truculenta e covarde, a Polícia Militar, com seu regimento de polícia montada, pisoteou o nosso presidente Mauro Machado Urbim. Em momento algum houve confusão, ou seja, nada justifica a ação violenta e criminosa da PM, disse a nota da torcida. Além de que nada justificaria atropelar com um cavalo e pisotear a cabeça de qualquer cidadão, disse a torcida, a nota da torcida Fúria Independente. Mas eu acho que tem que ser apurado, Tem que ser apurado, Se não houvesse confusão, não tinha... A polícia não ia de propósito botar um cavalo para pisar na cabeça de alguém, Então isso aí a gente sabe. Então realmente é necessária investigação para saber o que realmente aconteceu e que os culpados sejam punidos, Agora o nome da torcida já diz tudo, Fúria Independente, Então é um incentivo à violência, ao meu ver, essas organizadas que agem com violência, Infelizmente o rapaz aí perdeu a vida, Mas quem vai para essas torcidas, quem vai praticar a violência, sabe que está sujeito a qualquer momento, É um caso desses aí.
E olha aí, gente, mais uma vez, Pernambuco, Grande Recife, problemas com alagamentos. Olha aí, ruas e avenidas ficaram alagadas no Recife em meio às chuvas que caem desde a madrugada desta terça-feira, dia 2. Um alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima foi emitido com a possibilidade de chuva moderada a forte para a região metropolitana, agreste e zona da mata do estado de Pernambuco. O aviso da APAC vale até a tarde de hoje. A previsão é de que ao longo do dia o tempo fique nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuvas em toda a região. A Avenida Mascarenhas de Moraes, no sentido centro do Recife, foi tomada pela água perto da Universo. Com isso, os veículos seguiam pela pista mais próxima do canteiro central. Com isso, o trânsito estava complicado no trecho da capital pernambucana. A Avenida Otacílio de Azevedo, em Nova Descoberta, zona norte da capital pernambucana, carros baixos passavam com dificuldade devido ao alagamento. Também foram registrados transtornos para circular pela Rua Imperial na área central do Recife. Então, mais problemas aí, né? Na Grande Recife, com alagamentos. Falar em alagamentos aqui em Aquiraz, na chuva no último sábado, né? Que foi realmente bastante chuva na parte da manhã do sábado. Alagamentos ali recorrentes em frente ao Brisa Shopping, ali no canal, né? Então a prefeitura precisa fazer alguma coisa, porque toda aquela água que desce ali daquele alto das antenas da rádio, né? Agora da rádio Beach Park, né? Antiga Rádio Primeira Capital, agora as antenas são da rádio Beach Park FM, ali em cima na estrada do Piau. Toda a água com asfaltamento, toda a água vem ali para em redor do mercado, ali em frente ao Brisa Shopping, ali no cruzamento da Tiburcio Targino com a Avenida do Canal, né? E ali realmente um alagamento muito grande no sábado, na feirinha, um transtorno enorme para a população, o pessoal que estava ali com suas barraquinhas vendendo as frutas e legumes ali ao lado do mercado. E a prefeitura precisa fazer um trabalho de drenagem sério ali, porque a obra foi feita de forma a não respeitar a questão da drenagem. Então toda vez que chove mais forte um pouquinho, vira um mar ali, aquela água ali pertinho da rotatória, né? Então que fique aí o registro para que a prefeitura tome alguma providência, porque a população não merece passar por isso. Pagamos nossos impostos e queremos um serviço de qualidade, não de qualquer jeito, né? Não de qualquer jeito, certo? Fica aí o nosso desabafo. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em instantes. Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 8798-7452. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774. Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 8798-7452. Regis Oliveira. Terceiro bloco do nosso noticiário nesta terça-feira, 2 de agosto de 2022, está no ar. Em nome de Freitas Supermercado, hoje tem verduras e frutas com preço convidativo aí, muito mais baratos aí no Freitas Supermercados, em Aquiraz e Cascavel, tá bom? Em Aquiraz e Cascavel, Freitas é o supermercado de Aquiraz. Não esqueça, não adianta sair por aí, né? Perdendo seu tempo, procurando preço, qualidade, procurando atendimento, porque tudo isso você encontra no Freitas Supermercado, aqui em Aquiraz e também em Cascavel. Marcos Gadelha, secretário de Saúde do Ceará, pediu demissão do cargo. O secretário de Saúde do Ceará, Marcos Gadelha, pediu demissão da pasta estadual, segundo confirmou uma fonte da Secretaria de Saúde na noite de segunda-feira ontem, 1º. Ainda não se sabe quem vai substituir o médico no cargo. Gadelha deixa o comando da pasta por motivos pessoais, conforme a Secretaria de Saúde. Mais detalhes sobre a saída do secretário serão repassadas hoje ainda. Marcos Antônio Gadelha foi substituto de Carlos Roberto Martins Rodrigues, o Dr. Cabeto. O médico cardiologista foi indicado ao cargo em agosto do ano passado. Entre 2015 e 2018, o cardiologista foi secretário adjunto da pasta na gestão do ex-secretário Henrique Javi. Ele entrou na gestão com a promessa de continuar trabalhando pelo avanço da vacinação contra a Covid-19 e esteve à frente da pasta durante os surtos da influenza e também pela terceira e quarta onda da pandemia no Ceará. Varíola dos macacos no Brasil é muito preocupante, diz a OMS. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 813 casos confirmados da doença. A OMS, porém, acredita que o número seja maior devido à subnotificação e falta de testes. A Organização Mundial da Saúde classificou como muito preocupante a situação da varíola dos macacos no país, onde possivelmente há uma subnotificação de casos devido a testes insuficientes.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 813 casos confirmados da doença, a grande maioria no estado de São Paulo. É importante que as autoridades também tomem conhecimento da emergência de saúde pública e de interesse internacional das recomendações e tomem as medidas adequadas, disse a líder técnica da OMS para a doença, Rosamund Lewis. Segundo Rosamund Lewis, o surto pode ser interrompido com estratégias certas nos grupos certos, mas o tempo está passando e todos precisamos nos unir para que isso aconteça, disse ela. No sábado, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou que a varíola dos macacos configura a emergência de saúde pública de interesse internacional. Temos um surto que se espalhou rapidamente pelo mundo através de novas formas de transmissão sobre as quais entendemos muito pouco e que se encaixa nos critérios do Regulamento Sanitário Internacional, disse o diretor-geral da OMS. O Ministério da Saúde destaca por meio de nota que a doença é prioridade para a pasta, que faz constante monitoramento e analisa a todo momento a situação epidemiológica para definir orientações e ações de vigilância à resposta à doença no país. Segundo a pasta, todas as medidas anunciadas pela OMS já são realizadas pelo Brasil desde o início do mês passado, de forma a realizar uma vigilância oportuna da doença. Ainda segundo o Ministério da Saúde brasileiro, testes para diagnóstico da varíola dos macacos estão disponíveis para toda a população que se enquadre na definição de casos suspeitos para a varíola dos macacos. Sábado, a pasta o Ministério da Saúde informou que articula com a OMS a aquisição da vacina contra a doença. Em nota, o Ministério da Saúde disse que as negociações estão sendo feitas de forma global com o fabricante para ampliar o acesso ao imunizante para países com casos confirmados. Ao menos 14 estados têm casos. No Brasil, 14 das 27 unidades da federação já apresentaram casos de varíola dos macacos. São Paulo, 595 casos, Rio de Janeiro, 109, Minas Gerais, 42, Distrito Federal, 13, Paraná, 19, Goiás, 16, Bahia, 3, Ceará, 2 casos, Rio Grande do Sul, 3, Rio Grande do Norte, 2, Espírito Santo, 2, Pernambuco, 3, Mato Grosso do Sul, 1 e Santa Catarina, 3 casos. A varíola dos macacos é causada pelo vírus HMPXV, provoca uma doença mais branda do que a varíola smallpox, que foi erradicada na década de 80. É uma doença viral, rara, transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode ser por abraço, beijo, massagens e, sobretudo, por relações sexuais. Na semana passada, um estudo publicado pelo New England Journal of Medicine mostrou que 95% dos casos estudados de varíola dos macacos foram transmitidos através de relações sexuais. É preocupante, mas não é alarmante, né? Então vamos aguardar aí as instruções das autoridades. E olha aí, gente, triste notícia. Em um caixão, corpo de um bebê foi substituído por serragem. A família denuncia roubo de cadáver. Já viu isso? O corpo de um bebê foi substituído por uma serragem dentro de um caixão. O caso aconteceu no Paraná, no último sábado, dia 30, e a família entrou em desespero no velório ao abrir o caixão e constatar que o corpo da criança não estava no caixão, e sim pó de madeira, serragem. As informações são do portal UOL. O bebê morreu ainda na barriga da mãe durante a 24ª semana de gestação em Imbaú, a 220 quilômetros de Curitiba. De acordo com Débora Santos, advogada e tia da mãe da criança, a sobrinha dela de 18 anos perdeu o bebê e precisou ser submetida a um parto induzido para a retirada do feto no hospital em Ponta Grossa. Ainda conforme a publicação, a unidade confirmou em nota que equivocadamente o corpo não foi retirado e que está prestando esclarecimentos aos órgãos competentes sobre o caso. A família veio retirar o corpo junto com uma funerária de Imbaú para preparar o corpo. No necrotério, um funcionário do hospital mostrou o pacote lacrado, mas a avó da criança decidiu que iria olhar o corpo somente ao lado dos pais na funerária. O pacote foi colocado no caixão, porém, chegando lá, só tinha serragem dentro do que foi entregue, relatou a advogada ao portal UOL. Familiares retornaram às pressas ao hospital para pegar o corpo da criança. Segundo eles, a espera pelo corpo durou 1 hora. O que eles queriam fazer com esse corpo? Por que entregaram serragem no lugar do corpo? São perguntas que não querem calar. É muito sofrida toda essa situação. Entregaram o corpo como se nada tivesse acontecido. O que é isso? Paciência, né? Isso é crime, disse a advogada. O sepultamento foi realizado somente por volta de 19 horas em Imbaú.
o caso foi registrado pela advogada em um boletim de ocorrência contra o hospital como subtração de cadáver, roubo de cadáver. Polícia Civil do Paraná informou que abriu um inquérito para investigar o caso e realizará oitivas nos próximos dias. É cada uma que acontece, né? Só se justifica aí, né? Tirar os órgãos para alguma coisa. Se é que os órgãos de uma criancinha tão pequena já servem para transplante. A gente fica então pensando nessa possibilidade de tráfico de órgãos, né? Roubo de órgãos, mas não sei se é isso aí. A investigação vai chegar a uma conclusão. Roberto Jefferson, em prisão domiciliar, anuncia candidatura à presidência. É brincadeira. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, anunciou ontem o nome do ex-deputado federal Roberto Jefferson como candidato à presidência da República. Em prisão domiciliar desde janeiro, Jefferson leu uma carta em um vídeo na qual afirma que o candidato de direita tem eleitorado inibido e que a esquerda se apresenta como um polvo com vários tentáculos na forma de múltiplas candidaturas. Diz ainda que a Argentina, Colômbia e Chile são lugares em que essa estratégia deu certo. Em agosto do ano passado, a Polícia Federal prendeu o ex-deputado Roberto Jefferson com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no inquérito que investiga milícias digitais no Brasil. Jefferson é acusado de suposta participação em organização criminosa de forte atuação digital, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito brasileiro. Ele teria cometido crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa, além de delitos previstos na Lei de Segurança Nacional e do Código Eleitoral. Roberto Jefferson antes também já havia sido condenado pelo STF no julgamento do famoso mensalão. Jefferson diz que a candidatura não se opõe à reeleição do presidente Jair Bolsonaro do PL, mas que confronta a abstenção, preenchendo alguns nichos de opções ao eleitorado direitista. Ele também volta a atacar o STF. Ele, face aos ataques absurdos que Bolsonaro recebia dos iluministros, um por semana, fui voz ativa em sua defesa contra os grasnados dos corvos do STF, que rasgaram a Constituição, amordaçaram a verdade e encarceraram a liberdade, disse o ex-deputado Jefferson. Vídeo de Roberto Jefferson lendo a carta foi exibido durante a convenção partidária do PTB. O deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, perdoado por Bolsonaro após ser condenado pelo STF por ataques antidemocráticos, esteve no evento defendendo a candidatura à presidência de Roberto Jefferson. É só no Brasil, né, que o camarada preso diz que é candidato à presidência da República. É brincadeira, né? É brincadeira. E os vereadores de Fortaleza retomaram sessões após racha entre PDT e PT e em véspera de campanha eleitoral. Após um mês de recesso parlamentar, vereadores de Fortaleza retornaram ontem, dia 1º, às sessões plenárias da Câmara Municipal e se reuniram pela primeira vez após o racha estadual entre PDT e PT, a primeira e a terceira maior bancada da casa, respectivamente. O retorno também marca um cenário eleitoral em que quase metade dos 43 parlamentares disputará a eleição de outubro e os debates na tribuna tendem a ser mais acalorados. Conforme as datas da Justiça Eleitoral, a campanha com pedido de votos começará dia 16 de agosto. Nesse contexto, há membros da base e de oposição, mesmo os que não irão tentar disputar a vaga como deputado, pregam que deve haver cautela para que o debate político não se sobreponha às pautas e às discussões na Câmara. A sessão solene, como de costume, teve a presença do prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT, e do vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, além do corpo de secretários da Prefeitura de Fortaleza. Em seu discurso na tribuna, nesta segunda, o presidente da Câmara, Antônio Henrique, do PDT, destaca que é preciso que os vereadores tenham atenção durante o debate para que a discussão dos projetos se mantenha em pauta. Ele é candidato a deputado estadual este ano. E o presidente da Câmara de Fortaleza disse: aqui na Câmara Municipal nós temos também um compromisso com o povo da nossa cidade, para trazer discussões da cidade. Não podemos ficar fora da política, mas não podemos deixar de cumprir com o nosso papel, com as nossas obrigações, disse o presidente. A gente espera realmente que seja assim, né? Que não vão só fazer campanha para os seus candidatos e esqueçam do papel deles, que é legislar em favor da população. É preciso saber diferenciar a disputa eleitoral do debate e a votação de matérias, né? A atuação dos vereadores deve ser no sentido de
cumprir o papel para qual eles foram eleitos, né? Legislar, fiscalizar a prefeitura, né? E aprovar projetos em favor do povo, né? Considerar bom para o povo, trabalhar para derrubar o que não for bom do interesse da população e aprovar o que for bom para o povo, independentemente da questão eleitoral. Isso é que deve ser feito em qualquer Câmara Municipal, não é só em Fortaleza não, qualquer Câmara. Em Aquiraz também. Aquiraz hoje, terça, retorna os trabalhos legislativos presenciais, né? Vão reunir presencial a partir de hoje. O presidente da Câmara me mandou aqui um convite e eu provavelmente estarei lá para cobrir um pouco dessa retorno às sessões presenciais, né? Depois da pandemia e depois do auge da pandemia, né? Já está diminuindo, mas ainda tem pandemia, mas está diminuindo e a Câmara vai retornar aí nesse momento meio turbulento entre Câmara e Prefeitura, entre G9 e Prefeito Bruno, né? Em que os ânimos se acirraram nas últimas semanas, né? Com acusações de ambos os lados, né? Mas vamos esperar que as coisas se acalmem e que eles possam cumprir o papel deles, que é legislar, trabalhar em favor do povo que o elegeu aqui em Aquiraz também. Vamos ao intervalo comercial, depois voltamos com o último bloco, noticiário esportivo. Nutrifértil, WhatsApp 985695567. Hoje nós vamos mostrar especificamente o que você está fazendo aqui no seu ateliê, na sua oficina, né? O que você tem de artesanato. O WhatsApp é 8534-4682. Repetindo, 8534-4682. Regis Oliveira. Noticiário esportivo, último bloco do Central de Notícias desta terça, 2 de agosto de 2022. Fortaleza diminui distância para sair do Z4, mas tem sequência difícil na Série A. Com Luiz Otávio, o Ceará embarca para encarar São Paulo na Sul-Americana. São Paulo pode ter 9 desfalques para enfrentar o Ceará na Copa Sul-Americana. Fortaleza tem semana livre de jogos após 4 meses e pode ter retornos importantes contra o Inter. Qual é o cenário para os 3 times cearenses contra a queda na Série C? Ferroviário é o mais ameaçado, né? Detalhes agora para você aqui no Central de Notícias. Fortaleza deixou a lanterna do Brasileirão e subiu 2 posições com a vitória contra Cuiabá na 20ª rodada. A equipe ficou na 18ª posição e diminuiu a distância para deixar a zona de rebaixamento de 7 para 4 pontos. Assim pode sonhar com a saída do Z4 em 2 rodadas no cenário mais positivo. No momento, a equipe do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda soma 18 pontos na frente do Atlético de Goiás por 17, Juventude 16. Cuiabá, em 17º, completa a zona de rebaixamento com 20 pontos. A primeira equipe fora é o Avaí, com 21. Todas as equipes listadas, a única que venceu na rodada foi o Fortaleza, o que explica aí a melhora da situação. Para uma projeção positiva, o time cearense deve emendar uma sequência de vitórias e ainda deve torcer por resultados negativos dos seus adversários diretos. Nas probabilidades, a chance de rebaixamento do Leão segue muito elevada, 55%, mais da metade, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Os demais times com altos índices são o Atlético Goianiense com 74,6%, Juventude com 72,6%, Fortaleza segue em terceiro com 55,1%, Cuiabá 44,4% e Avaí 44,1%, Curitiba com 29,8%, né? Então Fortaleza ainda tem grande risco, aí 55% de possibilidade de ser rebaixado. Com Luiz Otávio, o Ceará embarca para enfrentar São Paulo na Sul-Americana. A delegação do Ceará embarcou nesta segunda-feira ontem primeiro para enfrentar o São Paulo no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida vai ser amanhã, quarta-feira, 3, às 19h15 no estádio Morumbi. O time viajou com 24 nomes, incluindo Luiz Otávio, que não enfrentou o Palmeiras pela Série A. Capitão alvinegro sentiu desconforto muscular durante o aquecimento no sábado 30 e foi substituído por Gabriel Lacerda na partida na Arena Castelão. As principais baixas são o lateral esquerdo Bruno Pacheco, volante Rodrigo Lindoso e os atacantes Dentinho e Matheus Peixoto.
Vale ressaltar que o atacante colombiano John Vázquez também é uma ausência no Ceará. O atleta não pode atuar pelo Vozão porque foi inscrito na competição quando estava no Deportivo Cali da Colômbia. A volta está marcada para quarta 10 às 19h15 na Arena Castelão. Pelo regimento, time com melhor placar agregado avança às semis com um prêmio de $800 mil, ou seja, 4,5 milhões de reais. É uma boa grana. Central de Notícias, um abraço para você nas ruas de Aquiraz, aqui na Aquiraz Rádio a Cabo. É assim todo dia, de 11 ao meio-dia, tem noticiário de 11 ao meio-dia para os nossos alto-falantes do centro de Aquiraz, também para o nosso canal no YouTube, o Viver em Aquiraz. Cenários para os 3 times cearenses contra a queda. Qual é? Ferroviário é o mais na beira do abismo aí, né? Primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro está próximo do fim e restando apenas 2 rodadas, os 3 representantes cearenses, Floresta, Atlético e Ferroviário, estão lutando contra o rebaixamento, com o time coral vivendo aí a situação mais crítica. Floresta, 16º colocado com 19 pontos e o primeiro fora do Z4. Atlético, 17º com 19, Ferroviário com 18º com 16 pontos. Podem fazer uma disputa praticamente entre si para evitar a queda pela proximidade na tabela. O trio cearense terá uma rodada dramática e decisiva na luta pela permanência. Como estão separados por 3 pontos, resultados da 18ª rodada podem mudar as posições na tabela ou podem rebaixar o Ferrão. Tubarão da Barra enfrenta o Volta Redonda sábado 6 às 11 horas no estádio Raulino Oliveira e pode sair do C4 caso vença e aconteçam derrotas de Floresta e Atlético. O Verdão recebe o Campinense dia 7 no PV às 3 da tarde e a Águia recebe o Botafogo Paulista no sábado, no Domingão às 15 horas. No Domingão, né? Mas o outro lado da moeda também atormentará os corais. Caso o Ferroviário empate e Floresta e Atlético vençam, o time da Barra de Ceará estará rebaixado. Em caso de derrota, se os 2 cearenses empatarem, Ferroviário também estará rebaixado, né? Coisa não é boa não pro lado do Tubarão da Barra do Ceará cearense, né? Barra do Ceará cearense, olha a redundância aí. Fortaleza tem semana livre de jogos após 4 meses e pode ter retornos importantes contra o Inter. Elenco do Fortaleza voltou a ganhar uma semana livre de jogos após mais de 4 meses. Próximos dias, treinador argentino Juan Pablo terá um intervalo de 6 dias entre a segunda-feira 1º ontem e o sábado 6, até a próxima partida contra o Internacional no domingo 7 às 18 horas na Arena Castelão, jogo válido pela Série A. O último período mais longo de pausa nos compromissos foi entre 12 e 19 de março. Logo, uma maratona foi suspensa depois da vitória diante do Cuiabá domingo 31 pelo Brasileirão. A delegação retorna de Mato Grosso e chega à capital no período da noite. O período é fundamental para descansar os atletas do Fortaleza e focar em atividades táticas específicas com o grupo. A comissão técnica promoveu ajustes na formação durante os últimos duelos, buscando aí variações ao modelo 3-5-2. Este ano, Fortaleza já participou de 51 partidas, somando 22 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Fortaleza conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, avançou às quartas da Copa do Brasil e deixou a Libertadores nas oitavas. Na Série A, está dentro do Z4 na 18ª posição. A última de hoje, São Paulo pode ter 9 desfalques para enfrentar o Ceará na Copa Sul-Americana. 9 desfalques. Técnico Rogério Ceni tem muitos desfalques no elenco para enfrentar o Ceará nesta quarta 3 amanhã às 19h15 no Estádio Morumbi, jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Com o departamento médico lotado, o São Paulo deve contar com 9 ausências, eu disse, para a partida decisiva. Em trabalho de transição, o lateral esquerdo Reinaldo, volante Luan, meia Patrick e o atacante Alisson treinaram no campo, mas não vão entrar. A sequência das baixas tem aí o goleiro Jandrei, zagueiros Arboleda e o Alce, meia André Anderson e o atacante Caio, todos estão lesionados aí no São Paulo. Deste modo, a escalação ainda é um mistério. Domingo último, 31, em derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, pelo Brasileirão, Rogério Ceni deixou uma parte dos titulares no banco de reservas, como os atacantes Caleri e Luciano, o volante Igor Gomes e o meia Rodrigo Nestor também ficaram no banco de reservas. Uma provável escalação do São Paulo tem o Felipe Alves, o Igor Vinícius, tem aí o Diego Costa, Léo, Miranda e Wellington, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Igor Gomes
o Caleri e o Luciano, uma possível escalação aí pelo técnico Rogério Ceni. E vamos encerrando o noticiário de hoje aqui na nossa Aquiraz Rádio a cabo, certo? Prometemos voltar amanhã, se Deus permitir, a partir das 11 horas com outras informações. Segue nossa programação normal até 5 da tarde.